Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa feito com muito carinho para você, encomendado dos céus, dentro da Palavra de Deus, para que nós possamos aprender a orar com a Bíblia. Este é o tema desta série de programas e estamos estudando agora sobre a vida de Gideão. Tem tudo a ver com o nosso ministério, tem tudo a ver com este chamado para orar sem cessar, 24 horas, preparando a vinda de Jesus. Isso mesmo. E no programa de hoje, conversaremos sobre um tema muito importante da vida de Gideão, o seu chamado. O chamado de Gideão. Como Deus o chamou, para que o chamou e o que significa o chamado de Gideão. Vamos ver? Deixe seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós queremos estudar sobre o chamado de Gideão. Estudar sobre este homem que Deus chamou de uma maneira tão maravilhosa para algo tão especial na sua geração. Deus chamou Gideão para livrar o povo de Israel dos midianitas, livrar o povo de Israel do roubo, da pilhagem de seu país. Deus o chamou para trazer de volta a Israel o Deus verdadeiro. É isso mesmo. Deus, de uma maneira tão maravilhosa, Ele atua no meio do seu povo, Ele atua na história do seu povo e Deus fala com cada um de nós. Nós vamos ver que no chamado de Gideão, ele estava trabalhando. Você sabia que Deus chama pessoas ocupadas, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão se dando, pessoas que estão ocupadas. Às vezes achamos que Deus chama apenas aposentados, Ele chama também. Ou que Deus chama aqueles que estão inseguros conforme quanto à sua profissão, quanto aos estudos. Ele vai chamar um jovem que não sabe o que quer da vida. Não. Deus chama pessoas que estão já entrosadas na sua geração, que estão trabalhando, que estão fazendo algo. Nós vamos ver que Deus chamou Gideão e, pela palavra de Deus, nós vamos ver que Gideão era um homem corajoso, era um homem trabalhador, era um homem que estava cumprindo o seu papel na sua geração, ele era trabalhador. Deus não gosta de preguiçoso, não. Se a pessoa é preguiçosa, então o Senhor vai lhe mostrar como trabalhar, como se deve andar. No livro de Provérbios nós temos um versículo que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olhe para os seus trabalhos e sê sábio. A formiga, ela trabalha o tempo todo no verão, para que no inverno ela tenha o mantimento, ela tenha como o formigueiro, ela tenha como a sua sociedade continuar viva, prosseguir, tendo a procriação e tendo alimento no período do inverno, principalmente nos lugares onde há neve, onde o inverno é rigoroso. É isso mesmo, Deus nos chama de uma maneira tão especial. O meu chamado e o chamado do meu esposo para o ministério 24 horas diante do Senhor deu-se quando a gente estava no auge da nossa profissão. A nossa clínica, ele como médico, eu como dentista. Então Deus nos chamando exatamente para que a gente deixasse tudo. Não que Deus não precise de médicos e dentistas, claro que sim. Nós trabalhamos nossa vida toda na nossa profissão como médico e dentista. Muitas pessoas conheceram Jesus, muitos foram abençoados pelo trabalho das nossas mãos, pelo relacionamento que tivemos com eles, com os pacientes. Mas houve um momento que Deus tinha um chamado especial. Estávamos ocupados, estávamos cheios de tarefas para fazer. Mas quando Deus nos chamou, nós dissemos: sim, Senhor, eis-nos aqui.
E de uma maneira tão linda, Deus nos trouxe toda a estratégia do ministério 24 horas diante do Senhor. Gideão estava também trabalhando, vamos ver? Abra sua Bíblia em Juízes 6, do versículo 11 ao 16. Vamos ler este texto e ver como Deus chamou este homem na sua geração, Gideão. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, então por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E então ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se eles fossem um só homem. Esta é a palavra de Deus. Este foi o chamado de Gideão. Deus o chamou quando ele estava ali malhando o trigo no lagar. Não sei se você pode entender o que está escrito aqui. Não sei se você sabe o que é malhar o trigo e o que é um lagar. Bem, o lagar é onde se espremem as uvas, se pisa as uvas para fazer o vinho, o suco de uva e o vinho. Então era como um tanque, um lugar fundo, cimentado, um lugar bem limpo, e ali os cachos de uva eram colocados. E com os pés descalços, o corpo bem limpo, ali os pisadores, ali aquelas pessoas iriam pisar as uvas, espremer as uvas, para que saísse o caldo, para que saísse o suco, para que se fizesse o vinho. Então o lagar era aquele tanque fechado. E o lugar de malhar o trigo era quando se pegavam os feixes, aqueles feixes da colheita, e eram batidos para separar os grãos do cabo, do caule. Então eles eram separados. Para malhar o trigo precisava de um pátio, precisava de uma área aberta, de uma área grande. E aqui está escrito que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Ora, esse trabalho é muito difícil de fazer, porque pisar as uvas no lagar é uma coisa, mas malhar o trigo eu preciso de espaço. Eu preciso de um espaço grande para poder separar ali o trigo. Mas Gideão estava fazendo isto exatamente porque ele estava escondendo dos inimigos. Ele estava fazendo um trabalho escondido. E quando se faz um trabalho escondido, dá muito mais trabalho. É muito mais difícil. Malhar o trigo no pátio, no lugar de se malhar, é muito bom. Na eira, é muito bom, é muito agradável. Mas no lagar é tudo apertadinho, é tudo escondidinho, é tudo ali muito mais difícil. E ali estava Gideão. Sabe, na nossa vida, por vezes, nós podemos passar por situações semelhantes. Situações em que o inimigo tem pilhado, o inimigo tem roubado. E fugindo do inimigo, às vezes você está numa situação como a de Gideão. Numa situação de esconder-se,
esconder-se do inimigo, guardar o que tem. Mas Gideão não estava ali apenas como um fugitivo. Gideão ali estava e contemplando o que estava acontecendo com todo o povo de Israel. Ele podia sentir a dor de seu povo. Ele podia sentir a dor daquela pilhagem, daquele furto, daquela opressão, daquela vergonha. Israel estava envergonhado diante dos inimigos. Nós vemos que quando Deus o chamou, Deus lhe deu uma missão. Ele estava protegendo a colheita. Ele estava protegendo o que havia plantado. Ele tinha cuidado com o seu trabalho. Ele tinha características para cumprir um chamado especial. Deus ia fazer algo para toda a nação. Deus ia fazer algo que iria abençoar a todos na nação. Então, ele chamou Gideão para fazer, não somente para cuidar daquilo que era dele, não somente para proteger a colheita dele, mas para proteger e cuidar do que era de todos, do que era da nação. Deus queria usá-lo para abençoar a todos. Deus quer chamar você, a mim e a você, para fazermos algo não somente visando a nossa casa, não somente visando o nosso lar. É claro que Ele olha para aqueles que estão cuidando da família de uma maneira muito especial. Mas o Senhor nos chama para algo que vai ter uma repercussão em todo o país, uma repercussão tão grande. Ali estava Gideão e o Senhor o chama de corajoso. Você poderia dizer que ele é corajoso? Quem sabe você pense, mas Gideão estava escondendo, Gideão estava malhando trigo no lagar, Gideão estava fazendo o que todos os outros faziam, escondendo o produto da terra. E o Senhor chega para ele e diz, vai nessa tua força e livra Israel. O Senhor o chamou de um homem valente, homem corajoso. Porque além das circunstâncias, ou por trás de todas as circunstâncias, Deus nos contempla. Deus vê você. Às vezes você está vivendo uma situação difícil, um momento difícil em que você pensa, será que Deus está vendo? Será que Deus está contemplando todas as coisas? Será que o Senhor está a par de tudo o que está acontecendo? Sim, Deus vê. Deus vê. E Deus nos chama. Deus nos chama de uma maneira muito maravilhosa para cumprir a vontade dEle. E a vontade do Senhor alcança não somente a nós, mas a vontade do Senhor alcança toda a terra. De uma maneira maravilhosa, o Senhor nos chama para sermos bênção para todas as nações da terra. É isso mesmo. Olha, quando nós oramos, você que é um intercessor, quando nós oramos, a nossa oração, a minha oração, a sua oração, alcançam todas as nações da terra. Nossas orações, elas vão nas matas, nos hospitais, nos CTIs, elas alcançam corações tristes, elas alcançam pessoas que estão pensando em se matar. Nossa oração alcança pessoas que estão sendo perseguidas, que estão sendo planejada a morte delas, estão juradas de morte. A nossa oração as alcança. Nós podemos fazer algo aqui no Brasil, aqui na igreja, mas que alcança o mundo todo. Alcança de uma maneira tão tremenda, alcança de uma maneira tão maravilhosa, alcança de uma maneira sobrenatural. Isso é maravilhoso. Deus chamou Gideão dizendo, olha Gideão, vai na sua força, vai e livra Israel. Eu tenho um plano através da sua vida, eu estarei com você. Vai, você é um homem valente. Talvez as pessoas não contemplem você como você é. Talvez as pessoas não vejam o seu valor. Talvez as pessoas olhem para você e digam,
esse aí não vai dar nada, esse aí não vai conseguir nada na vida, esse aí é um medroso, esse aí... Mas Deus vê o seu coração, Deus vê o seu potencial, porque Ele fez você. Ele fez você e Ele te capacitou para a sua obra. Ele te capacitou para cumprir o seu propósito. Quando Deus tem um chamado para nós, esse chamado é real, esse chamado é maravilhoso, esse chamado é... O próprio chamado do Senhor vai nos capacitar para isso. Vai, Gideão, vai nesta tua força e livra Israel. E Gideão, então, ali estava pronto, mas nós vamos ver que ele vai pedir sinais ao Senhor. Ele vai pedir confirmações a Deus de que realmente esta é a vontade do Senhor. Gideão vai receber uma missão e uma direção. Deus diz, olha, você vai livrar Israel. Você vai cumprir o propósito, você vai além das suas fronteiras, você vai sair da sua tribo, você vai convocar toda a nação, você vai ser usado de uma maneira poderosa nas minhas mãos. Ah, quantas pessoas hoje têm uma influência tão grande no mundo, quantas pessoas hoje, quantos pregadores hoje têm uma influência, uma palavra de ordem no mundo, e começaram de uma maneira tão frágil, tão pequena, tão com as pessoas ao seu redor dizendo, ah, esse aí, sim, quando Samuel vem a Davi, muitos anos mais tarde, depois de Gideão, ele vem para ungir o novo rei de Israel no lugar de Saul. O próprio pai não apresentou Davi, um adolescente, que estava cuidando das ovelhas. Jessé apresentou os filhos mais velhos. Jessé trouxe para Samuel os filhos fortes, bonitos, guerreiros. E quando Samuel viu os filhos de Jessé, ele pensou, ah, esse aqui deve ser o novo rei. Esse aqui é tão forte, é tão bonito quanto Saul. Esse aqui vai ser o que Deus escolheu. Mas Deus disse, não olhe para a aparência. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o coração. Quando Deus escolheu Gideão, Deus sabia que Gideão seria perseverante. Deus sabia que Gideão seria corajoso. Deus sabia que Gideão seria obediente. Deus sabia que Gideão iria fazer exatamente conforme as ordens recebidas do Senhor. Deus quer usar você. E Deus nos traz de uma maneira tão maravilhosa a essa decisão, a esta resposta do chamado, Senhor, eis-me aqui. Gideão estava ali malhando trigo no lagar e Deus lhe disse, vai nesta tua força e livra Israel. Como ele iria livrar? Deus foi dar a estratégia lá na frente, depois que Gideão teve a certeza de que o chamado era do Senhor. E como Deus fez, trazendo a Gideão respostas aos seus questionamentos, ele queria ter a certeza do chamado. Então Gideão disse, Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, naquela noite ele disse, eu vou colocar a lã, um tanto de lã aqui na eira, vou colocar aqui no lugar onde eu deveria estar malhando o trigo. E se o orvalho da noite cair somente sobre a eira e em volta estiver tudo seco, eu vou crer que o Senhor está me chamando. E então, quando ele levanta no outro dia, ele vai e pega a lã, está empapada, ensopada do orvalho e em volta da eira tudo seco. Ele espreme aquela lã, enche uma taça. Ah, é Deus mesmo. Mas ele pensa, vem alguma dúvida. E se alguém jogou essa água aqui? E ele então diz, Senhor, não fique triste, não fique irado, que eu vou te pedir mais uma confirmação. Senhor, eu quero que essa noite, toda em volta da eira esteja molhado do orvalho e a lã esteja seca. E então, Deus faz exatamente como ele pediu.
Em volta estava tudo molhado, muito molhado, de muito orvalho, mas a lã estava seca. Então ele viu, era impossível que a lã estivesse seca, estando em contato com o orvalho da noite. E ele creu. E ele então disse: Senhor, eis-me aqui. E Deus lhe dá autoridade. Sabe, quando nós dizemos a Deus: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto, Deus nos reveste de autoridade. Aquilo que Deus coloca nos nossos lábios é como fogo. As pessoas estão prontas para seguir um líder que é guiado pelo Senhor. As pessoas estão prontas, os soldados estão prontos para seguir a voz de um general que obedece ao alto comando, o comando que vem do Senhor. Foi assim com Josué, foi assim com Moisés. Anos mais tarde foi assim com Davi, é assim com a igreja hoje, foi assim com Jesus, é assim conosco. Gideão recebe autoridade, autoridade para falar à nação, autoridade para trazer a estratégia de Deus. O chamado dele se cumpriu. Deus o chamou e o Senhor disse: olha, estou chamando você. E ele pensa: Senhor, olha, não parece que o Senhor está conosco, porque nós estamos desamparados. Nós estamos à mercê do inimigo. O inimigo está fazendo o que quer conosco, está pilhando, está roubando, está matando, está destruindo famílias, está matando pessoas, crianças, jovens. Senhor, não parece que o Senhor está conosco. Mas Deus ouve o clamor. Quando o povo começou a clamar, quando o povo começou a dizer: Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus de Moisés, Deus que nos deu a lei, Deus que esteve conosco e nos livrou do Egito, livra-nos, livra-nos da mão dos midianitas. Deus ouviu. E Deus ouve a nossa oração. Como é importante nesse tempo que nós vivemos, orarmos pelo nosso Brasil, orarmos pelas nações que estão em sofrimento, como por exemplo a Síria, o Iraque e tantas nações fechadas como a Nigéria, a Somália, a Eritreia, o Laos, Mianmar, Coreia do Norte, nações fechadas para Cristo, nações que têm uma perseguição tão grande aos cristãos. Como é importante nós orarmos por eles. E nós vemos que o Senhor está acima de toda circunstância. Acima de tudo, ali está o Senhor salvando, livrando, guardando e a igreja crescendo de maneira sobrenatural, porque Deus ouve. Deus ouve as nossas orações, Deus ouve o nosso clamor. E o que Ele quer, ou tudo o que acontece, que o Senhor permite ou não, tudo isso vem para que nós possamos conhecer o Senhor, para que nós possamos permitir que Ele possa agir em nosso viver, para que nós possamos crer e ver a Sua glória, para que nós possamos ser usados para destruir as obras do inimigo. Deus nos chama hoje. Deus tem chamado jovens, adultos, velhos, crianças. Deus tem chamado. Deus tem chamado para vencer o inimigo, para ir na força do Senhor. Gideão recebe o chamado do Senhor e ele, no seu chamado, Deus lhe garantiu a vitória. Deus disse: vai na tua força e vence o inimigo, vence os midianitas, eu estou com você. Deus sempre nos dá a certeza, a garantia da vitória. Nós não precisamos temer o inimigo, não precisamos temer o mal, podemos ter a certeza de que, quando o Senhor está conosco, quando estamos obedecendo a sua voz, quando estamos seguindo aquilo que Ele tem para nós, a vitória do Senhor é certa. No nosso ministério, Gideões 24 horas diante do Senhor, temos experimentado
tantas vitórias, tantos desafios, principalmente os desafios financeiros, para ir às nações, para romper, ajudando nações, principalmente na África, mas nós vemos Deus dando o suprimento, Deus dando a resposta, Deus nos mostrando a sua vontade, Deus indo à nossa frente, Deus nos dando em todo o tempo aquilo que é necessário para romper, para estabelecer o seu reino, para trazer os céus à terra, para preparar a igreja do Senhor. E no chamado dele, você está incluído. Você está sendo chamado, convocado para cumprir a vontade do Senhor no Brasil, nas nações, em oração, em adoração, na pregação da palavra, na evangelização. Deus tem chamado você, a mim, a você, a nós brasileiros. Deus tem chamado a cada um que está assistindo a este programa agora, para que você se disponha dizendo: Senhor, eis-me aqui. Se preciso for, Ele te dará sinais, mostrando que Ele é o Senhor e que a sua palavra é a verdade e que Ele tem o propósito maravilhoso de nos usar para abençoar as nações. Amém? Você crê? Você já foi chamado? Então, eu quero que você ore conosco. Eu quero que você curve a sua fronte, que você feche os seus olhos, que você nesta hora ore ao Senhor. Confie nele, entregue a sua vida, seu coração, tudo que você tem, tudo que você é para o serviço do Senhor. Feche seus olhos, ore conosco dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti, Jesus. Eu abro o meu coração para que o Senhor entre em minha vida, tome conta da minha vida, para que o Senhor me dirija em todo o tempo e eu possa glorificar o Teu nome. Eu possa fazer a Tua vontade, eu possa cumprir o Teu chamado. Para isto, Senhor, perdoa-me. Eu me arrependo dos meus pecados e te peço que o Senhor me lave, me limpe, me purifique de todo pecado e me dê um coração limpo e bondoso. O Teu coração batendo em meu coração. Eu me entrego a Ti. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Dá-me certeza de salvação, um coração puro e reto diante de Ti. Recebe-me e usa-me no Teu serviço para a Tua glória. Pai, nós oramos também pelas pessoas que nos assistem e que têm um chamado do Senhor. Senhor, que cada um seja abençoado, seja tocado, seja confirmado, seja fortalecido, seja abençoado, no nome de Jesus. Que o Senhor traga a convicção, a confirmação do chamado para trabalhar com as crianças, com os jovens, com as mulheres, com marginalizados, no evangelismo, na oração, na adoração, no serviço do Senhor aos santos. Usa cada pessoa que nos assiste, usa cada um que ora conosco, com o poder do Teu Espírito Santo, e para sempre possamos Te servir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.